Shalom. Se há algo que nós precisamos ter em mente é que o reino de Deus é um reino eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, ele escreveu assim: assim ao reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele está dizendo aqui que Deus é o Deus eterno, o nosso rei, o rei dos reis, ele é eterno. E eternidade é mais que um tempo sem fim. Eternidade é muito mais parecido, apenas uma analogia que a gente faz, como a absoluta ausência de tempo. Para nós que vivemos começo, meio e fim, para nós que experimentamos na nossa vida nascimento, vida, morte, para nós que temos relógio, cronômetros, calendário, pensamos nos dias, meses, anos, séculos, para nós fica difícil entender eternidade. Mas Deus é o criador do tempo. Vamos dizer assim, numa linguagem para a gente compreender, em algum momento na eternidade, Deus decidiu criar o tempo. Ou seja, quando tudo era apenas Deus, não existia tempo, Deus era absoluto e só Ele existia, então Deus criou o tempo. E dentro desse parêntese de tempo, Ele nos colocou. E ali, nesse parêntese de tempo, nós vivemos a nossa vida com começo, meio e fim. Então o nosso Deus é um Deus eterno, é Deus que tem controle do tempo, mas não pode ser controlado pelo tempo, não está limitado pelo tempo, nem pelo espaço, A soberania de Deus sempre existiu sobre todas as coisas, então a sua autoridade é eterna. A autoridade de Deus jamais foi abalada. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas e Ele decidiu criar o universo, criar o homem dentro do universo. Deus decidiu criar um plano de redenção para esse homem por causa do pecado. E Deus decidiu então conduzir os que creem para o seu reino eterno. Então, quando nós pensamos em reino de Deus, sabemos que experimentamos o governo de Jesus aqui, mas temos que lembrar que o reino de Deus sempre existiu e sempre existirá. A nossa vida não acaba na morte. Nós não terminamos tudo quando fechamos os olhos no último momento da nossa vida. Tudo continua depois. E se não tivermos a perspectiva de um reino eterno que nos aguarda, viveremos essa vida como se a vida por si mesmo se complementasse, ela por ela. E nós vivemos para essa vida, recebendo dela o que queremos, fazendo do jeito que queremos. Mas quando olhamos para a eternidade, nós lembramos que prestaremos contas um dia. Estaremos diante do Rei e receberemos galardão ou castigo. Mas o fato é, o reino eterno persistirá.